Você tem problemas com a sua mãe? Talvez uma mãe narcisista, uma mãe ausente, ou você não teve mãe? Com a astrologia a gente consegue identificar qual é a raiz de algum desses conflitos, desses problemas, e é esse o tema do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre os principais aspectos, os aspectos mais tensos quando o assunto é mãe. Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é auxiliar você no seu processo de autoconhecimento, integrando várias abordagens, não somente a astrologia, mas também a psicologia analítica, a constelação familiar sistêmica. Hoje o meu trabalho é um trabalho integrativo, muito profundo, muito transformador, que vai auxiliar você a ressignificar a sua história, elaborar traumas e extrair a força presente em toda a sua jornada para que você possa ir na direção dos seus objetivos, empoderado de você e consciente do seu lugar, do seu papel no mundo. Mas antes aí da gente aprofundar e falar sobre o tema proposto nesse vídeo hoje, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva, ative o sininho para que você fique a par aí dos vídeos sempre que eles subirem aí no canal de primeira mão. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre problemas com a mamãe, né? E quais são os aspectos aí no seu mapa de nascimento que sinalizam dificuldades, conflitos com essa pessoa tão importante aí na nossa vida, né? Então, hoje eu vou falar de alguns aspectos, talvez os mais tensos aí, sempre que a gente vai falar sobre mãe, a gente tem que olhar para a lua no nosso mapa, então é importante que você tenha aí o seu mapa em mãos. Se você não tem o seu mapa em mãos, eu deixo aqui um link para você acessar o seu mapa lá no site astro.com, é facinho para você baixar, você só precisa ter a sua data de nascimento, o horário que você nasceu e a cidade que você nasceu, tá? Então essas são informações imprescindíveis para gerar o seu mapa. Caso você não tenha o horário de nascimento certo, bem ali ajustadinho, você pode entrar em contato comigo também, o link para entrar em contato comigo está aqui na descrição desse vídeo, que eu faço um acerto de hora para você, tá? E para você que quer aprofundar, entender um pouco mais a sua dinâmica através da análise do seu mapa individual, também o mesmo link para você agendar uma sessão comigo, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre os principais aspectos astrológicos que podem sinalizar dificuldades no relacionamento materno, traumas com a mãe, situações mais difíceis e complicadas ali, complexas, tá bom? Bom, o primeiro aspecto astrológico que eu separei aqui para comentar com vocês é a Lua na casa 8. Então, sempre que a gente fala de casa 8, a gente está falando de um setor associado a crises, né? As nossas crises, aspectos sombrios da nossa personalidade. A casa 8 é uma casa que está muito associada ao valor que nós temos para o outro. Então, como o outro nos percebe, como o outro nos valora, como o outro nos reconhece. Então, geralmente, quem tem a lua de casa 8 tende a validar e valorar muito a forma como essa mãe enxerga. Então, geralmente, existe uma necessidade muito grande de aprovação dessa mãe, muitas vezes uma certa codependência também em relação a essa mãe. Já atendi muitas pessoas, em muitos casos, de lua de casa 8, onde a pessoa ela sofreu muito dentro do relacionamento materno, se culpou muito pelas dores, pela amargura da mãe, se responsabilizou muito por essa mãe, muitas vezes até indo além dos seus próprios limites, saindo do lugar de filho para atender às necessidades dessa mãe, às expectativas dessa mãe, muitas vezes até suprindo financeiramente essa mãe. Então, geralmente, a lua de casa 8 ela tende a gerar um relacionamento com a mãe um pouco mais sombrio, um pouco mais delicado. Geralmente, as pessoas com lua de casa 8 tendem a trazer muitos traumas desse relacionamento materno, muitas vezes por terem sido muito tolhidas, julgadas ou responsabilizadas pelo sofrimento dessa mãe, né? Então, geralmente quem tem lua de casa 8 precisa sim olhar um pouquinho para o desenvolvimento, do seu desenvolvimento ali na infância, na adolescência, olhar bastante para esse relacionamento. Geralmente são pessoas que guardam muita mágoa, muito ressentimento
dessa figura materna e precisam elaborar esses aspectos, né? Porque existe uma tendência muito grande a essas pessoas entrarem em processos autossabotadores, terem problemas de autoestima. Geralmente a lua de casa 8 não é uma regra, mas pode sim sinalizar uma mãe com traços narcisistas. Então, precisa sim olhar um pouquinho para a dinâmica desse relacionamento para elaborar esses traumas e poder se conectar com a força dessa lua de casa 8, né? Geralmente, as pessoas com lua de casa 8 tendem a ser muito intuitivas, muito empáticas, tendem a ser muito sensíveis também à dor do outro, né? Porque elas sabem o que é sofrer, elas sabem o que é viver, muitas vezes nesse lugar muito destrutivo, né? Dentro de um relacionamento. Mas é muito importante tratar, né? Se você tem aí essa questão, se você vivenciou situações difíceis com a sua mãe, entre em contato comigo, inicie um processo psicoanalítico, porque de fato isso vai te ajudar muito, né? Principalmente a não atrair relacionamentos que vão depender de você, onde você vai precisar cuidar dessa pessoa, onde você vai muitas vezes ser tratada ou tratado da mesma forma que essa mãe te tratou, né? Existe uma tendência a atrair relações destrutivas, relações abusivas, porque geralmente essa pessoa que tem aí a lua de casa 8, ela vê, isso é muito familiar para ela, né? Então existe essa tendência. Então não deixe, né? Se você se identifica e se você tem a lua de casa 8, hoje eu utilizo dentro do meu processo psicoanalítico a astrologia de forma muito diagnóstica, né? Então a gente vai entender qual é a questão, qual é o problema e a gente vai tratar isso terapeuticamente, tá? Dentro de um processo recorrente aí, semanal, também utilizando aí até a própria constelação familiar sistêmica nesses casos, ela é muito bem-vinda para auxiliar na elaboração e na ordenação de alguns aspectos psicoemocionais aí que ficaram de alguma forma adoecidos, né, por conta desse relacionamento, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, deixa seus comentários aqui, fale um pouquinho se você se identifica com isso. Eu respondo todos os comentários, tá bom? Acho que é bem legal aí a gente poder trocar informações e interagir também. Além de não esquecer de dar o joinha, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e comentar, porque isso parece pouco, mas ajuda muito a fazer com que essa mensagem possa chegar em mais pessoas, né? Então, eu agradeço muito se você puder dar esse apoio aí. Vamos lá. O segundo ponto, um segundo aspecto astrológico bastante delicado é a lua de casa 12. Por quê? A lua de casa 12, sempre que a gente fala de casa 12, na verdade, a gente está falando do nosso inconsciente, né? A casa 12 é uma casa de encerramento, é uma casa de finalização, é uma casa um pouco delicada até para a gente entender e compreender essa casa com profundidade, porque são situações que elas estão muito num lugar que a gente não tem tanto acesso assim. Então, geralmente a casa 12 ela vem falar das nossas perdas afetivas, emocionais, materiais. É diferente da casa 8, que é uma casa que ela vai falar de conteúdos um pouco sombrios, mas são conteúdos que a gente tem consciência, a gente tem acesso, né? A gente sabe que está lá, mas a gente muitas vezes não vai ali porque dói. A casa 12 é diferente, a casa 12 a gente não tem consciência. Então, geralmente, uma pessoa que tem uma lua de casa 12, ela pode sim ter tido uma mãe muito ausente, às vezes foi até uma mãe presente, de corpo, mas emocionalmente ausente. Eu já atendi muitas pessoas com lua de casa 12 que não tiveram mãe, que foram pessoas adotadas ou pessoas que a mãe morreu no parto. Daí existem outros aspectos, né, mais tensos aí que a gente tem que entender também o estado cósmico dessa lua, qual é o planeta regente do posicionamento dessa lua, para entender com um pouco mais de profundidade. Isso a gente vai saber dentro de uma análise astrológica. Mas, superficialmente falando assim, o próprio posicionamento de lua de casa 12, ela vai trazer esse relacionamento com a mãe num lugar um pouco mais distante. Pode sinalizar também como a casa 12 é uma casa que fala da vida intrauterina, então aqueles meses, né, finais do processo de gestação dessa mãe pode sinalizar algum trauma nesse sentido. Às vezes uma mãe que sofreu uma perda durante o término da gravidez, ou uma mãe que teve algum problema, que ficou inválida, inabilitada, inválida não, né? Inabilitada ali no final da gravidez, às vezes por alguma questão de saúde, ou que precisou ficar internada, ou que muitas vezes teve problemas no parto. Então, geralmente a casa 12 ela vai trazer esse tipo de informação, né? Que são registros profundos
de trauma, que muitas vezes a pessoa ela nem sabe, ela pode falar, nossa, mas eu tenho uma mãe presente, eu tenho uma mãe que ela estava aqui comigo sempre e tal, mas às vezes ali na vida intrauterina, essa mãe ela sentiu uma repulsa, ela sentiu uma rejeição muito grande por esse bebê que depois se transforma, depois que a criança nasce, ela ama muito essa criança, está muito perto, mas a criança, a pessoa, ela tem ali uma sensação, um sentimento de abandono muito profundo, que ela não sabe de onde que veio, de onde que começou. Então a lua de casa 12 geralmente ela pode trazer indícios de traumas na vida intrauterina, às vezes até questões ali da mãe que não foram elaboradas, que são ali absorvidas por essa criança e que vão gerar ali situações na fase adulta. Então a casa 12 ela vem falar muito sobre essas questões e geralmente a gente consegue sim identificar dentro de um processo psicoanalítico, com uma constelação familiar, quais são essas questões. Às vezes até numa conversa com a sua mãe você começa a identificar um pouco qual era o estado dela no momento que ela estava grávida de você, como que as coisas se deram ali. Mas a casa 12 é sim uma casa muito delicada, principalmente se o estado cósmico dessa lua de casa 12 for um estado cósmico mais debilitado, né? Se essa lua tiver em quadraturas, se essa lua tiver oposições, se o regente dessa lua tiver em maus aspectos. Então tudo isso a gente precisa entender através de uma análise astrológica mais aprofundada, tá bom? Isso vale também para a lua na casa 8. Vamos lá, gente. Os outros aspectos assim que eu acho bastante tensos quando a gente fala de relação com a mãe são a Lua em quadratura, oposição ou conjunção. Então são três aspectos aí bem fortes quando a gente fala de Lua com Plutão. Então se você tem uma Lua conjunta a Plutão, uma Lua em oposição a Plutão, uma Lua em quadratura com Plutão, são aspectos tensos. Então geralmente Plutão, quando tensiona a Lua, pode gerar muita destrutividade na relação com essa mãe. Pode sim indicar um relacionamento com uma mãe com traços narcisistas, com traços mais individualistas, e isso pode gerar sim processos muito delicados ali de relação de dependência, de relação abusiva, e geralmente o abuso ele não é só físico, tá, pessoal? O abuso ele também pode transpassar por várias áreas, às vezes pode ser até um abuso, uma violência muito sutil, de um desprezo, de uma exigência, de um excesso de crítica que você recebeu dessa mãe, que foi ali impactando a sua autoestima e foi gerando um processo muito autodestrutivo, né? Sempre que a gente fala de Plutão, a gente está falando daquilo que está no plano da sombra, a gente está falando de um planeta que vai falar de morte, de renascimento, de transformação, que vai exigir a elaboração, a transformação da forma como você enxerga essa mãe e de como você muitas vezes gostaria de ter uma mãe diferente da que você tem, né? É um aspecto que também gera muita mágoa, muito ressentimento, e isso tende a se voltar contra você, né? Muitas vezes uma dificuldade muito grande de lidar com as suas emoções, de lidar com o seu emocional, pode gerar também uma tendência a se conectar, a se relacionar com pessoas que vão ali, de alguma forma, te tratar de forma não muito legal, às vezes relações tóxicas, relações de dependência, relações abusivas. Existe muitas vezes um medo muito grande do abandono, um medo muito grande de ser deixada, um medo muito grande de ser rejeitada, né? Então, a Lua em oposição, quadratura, conjunção com Plutão, ela tende a trazer um pouquinho dessas características, né? Mais ainda se essa Lua estiver aí né, habitando a casa 8 ou a casa 12, tá? Tiver em aspecto de tensão com Plutão. Bom, mais uma vez, escrevam aí o que vocês estão achando, comentem aqui, tá bom? Nos comentários, escrevam se isso faz sentido para você. Mais uma vez, se você não tem o seu mapa astrológico em mãos, se você não sabe aí qual que é o seu mapa, tem aqui um link para você aprender a acessar o seu site lá no siteastro.com, que é um site super confiável, com data de nascimento, cidade de nascimento e hora de nascimento, você consegue todas essas informações lá. E mais uma vez, se você está se identificando com todas essas informações, esses conteúdos, entre em contato comigo,
agende a sua análise astrológica ou agende a sua primeira sessão dentro do processo psicoanalítico, que eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo, muito transformador e muito curador para você poder construir relações que sejam saudáveis e positivas para você, tá bom? Vamos lá, próximo aspecto, Lua em quadratura, oposição ou conjunção com Netuno. Bom, gente, a Lua tensionada por Netuno, ela é muito parecida com a Lua de casa 12, né? Pior ainda, mais tenso ainda, fala pior, mas mais tenso ainda, é se essa Lua estiver na casa 12 em aspecto de tensão com Netuno. Uma vez eu vi um aspecto desse no mapa de uma paciente e eu olhei, eu bati o olho e falei assim, você teve mãe? Ela me olhou para mim e falou assim, não, eu sou adotada, eu fui adotada, sou uma criança adotada. E daí eu olhei e falei, nossa, interessante, porque a sua lua ela tá bem debilitada no seu mapa, né? E a tensão com Netuno, sempre que a gente fala de Netuno, a gente também está falando de inconsciente, a gente está falando de uma névoa, né? De algo que não se pode ver, algo que não se pode tocar, algo que está muito distante, algo que muitas vezes até não pertence nem ao plano da matéria, pertence ao plano espiritual. Então é muito comum pessoas com Lua com aspecto tenso com Netuno não terem mãe, ou muitas vezes tem uma mãe muito ausente, uma mãe muitas vezes muito desconectada, né, que não criou conexão com essa pessoa. Então a pessoa que teve essa mãe ali dentro do processo de desenvolvimento desse indivíduo, na infância principalmente, ela tende até a gerar um tipo de apego evitativo, né? Então ela tende às vezes até ter uma dificuldade maior de conseguir se vincular a outras pessoas. Quando existe um vínculo, quando começa um vínculo, ela tende a se afastar por medo de não ter aquela pessoa, né, ou ficar na ausência dessa pessoa. Então são pessoas que elas tendem a ser muito mais, tem um distanciamento na forma como elas lidam com os sentimentos. Muitas vezes são pessoas que têm uma propensão maior a processos depressivos, tem pessoas um pouco mais melancólicas. Daí a gente vai analisando bastante aí da história. Geralmente tem aí questões com a mãe mal resolvidas, né? Muitas vezes um medo muito grande do abandono que se dá num nível muito inconsciente, às vezes a pessoa nem tem consciência disso, e isso gera muita confusão na forma como ela se relaciona, né, com o afeto. Então precisa sim também de acompanhamento psicoterapêutico, analítico, para conseguir extrair a força dessa lua. É uma lua extremamente intuitiva, é uma lua extremamente empática. Geralmente as pessoas que têm a lua tensionada por Netuno tendem ao autossacrifício. Então são aquelas pessoas que fazem tudo pelo outro, se entregam de corpo e alma pelo outro e muitas vezes ficam ali, não recebem na mesma medida, né? Então sempre dão demais e recebem de menos. Um outro aspecto astrológico tenso é a Lua em quadratura, oposição ou conjunção com Urano. Então sempre que a gente fala de Urano, a gente fala de uma imprevisibilidade muito grande, né? Podem ser pessoas que tenham mães bipolares, mães um pouco mais passivo-agressivas, podem ser pessoas que tiveram mães que estavam presentes em certos momentos e mães que se ausentaram, podem ser pessoas que tiveram uma ruptura muito grande no relacionamento com a mãe, então em determinada fase da vida essa mãe morreu num acidente, ou essa mãe pegou uma doença e faleceu, ou essa mãe por uma invalidez, por algum processo, alguma doença, teve que se afastar durante muito tempo da criança. Então essa característica da imprevisibilidade no relacionamento com a mãe também é uma característica da Lua em tensão com Urano. Geralmente são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com afetos ou lidam com as emoções de uma maneira muito tempestuosa, muito intensa, muito forte. E às vezes são pessoas muito questionadoras também. Isso é uma característica da Lua tensionada por Urano. Rebeldes, que se rebelam, que não se dobram a características muitas vezes mais estruturantes, a autoridade. Então, existe uma dificuldade muito grande, são pessoas extremamente sensíveis emocionalmente e também um pouco mais imprevisíveis. Então, a raiz disso tudo tem aí uma relação com essa imprevisibilidade também dentro da relação com a mãe, tá? Pode sinalizar isso sim,
A gente, obviamente, precisa estudar outros aspectos no mapa, o estado cósmico dessa lua, quais são os outros aspectos com essa lua, mas são indícios bastante pontuais aí quando a gente vai fazer uma análise de mapa, tá? Mais uma vez, se você deseja fazer o seu mapa astrológico para se conhecer em profundidade, o link para agendamento de sessões está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, penúltimo aspecto tenso, que eu acho que é um aspecto bastante tenso, bastante desafiador também, que é a Lua, quadratura, oposição ou conjunção com Saturno. Sempre que a gente fala de Saturno tensionando a Lua, a gente está falando de limitação. Então Saturno ele gera limite, Saturno ele impõe regras, Saturno ele impõe uma certa aridez na forma como a gente lida com esse emocional, né, que é representado pela Lua. Pessoas com a Lua tensionada por Saturno podem ter tido mães extremamente rígidas, mães castradoras, mães também com traços aí narcisistas, ou mães extremamente dominantes, e isso pode ter influenciado na forma como essa pessoa expressava o sentir dela, né? Pode indicar também mães muito frias, muito calculistas, extremamente racionais, pouco afetivas, pouco acolhedoras, com uma dificuldade mesmo de conseguir compreender e ter empatia com o filho ali. Então, são traços também aí que geram limitações, muitas vezes inseguranças muito profundas no que diz respeito às próprias emoções, uma dificuldade de compreender o emocional por conta dessa tendência a racionalizar muito o que sente. Existe a tendência a se relacionar com pessoas muito castradoras, né? Mais uma vez por conta da familiaridade, de já ter vivido isso muito dentro do núcleo parental, né, no relacionamento com a mãe, tá? Acredito que é isso. Me comentem aqui se fez sentido para você, se você tem esses aspectos no seu mapa, o que você achou desse vídeo. Compartilhe aí um pouquinho da sua história também aqui nos comentários. Não esqueça de dar o seu curtidinho aí, o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Para você que deseja iniciar um processo psicoanalítico, para trabalhar todas essas questões, se entender mais profundamente através da análise do seu mapa de nascimento, talvez puxar aí uma constelação familiar. Trabalhos aí que são realmente divisores de água, tá bom? Mais uma vez, se você quer iniciar um processo comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até mais.